No último feriado prolongado, aconteceu em São Paulo a Marcha para Jesus. O evento tem como foco o público evangélico, mas quem via de longe poderia pensar que se tratava de uma manifestação pró-Israel. E de certa forma, podemos até dizer que era. Essas bandeiras estavam ali. E qual a relevância dessa associação feita entre Israel e evangélicos? Eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos de desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. Daniel Dueck, que é assessor do IB e cientista social, esteve na Marcha para Jesus e traz hoje para a gente um pouco das percepções que ele teve estando no evento e também traz um pouco da visão dele sobre toda essa conjuntura que associa o conservadorismo, os evangélicos e o Estado judeu. Dani, bem-vindo mais uma vez, sempre bom ter você aqui com a gente no Eu Com Isso. Eu que agradeço, um prazer falar com você. Então, você foi à Marcha para Jesus nesse feriado. O que você viu lá e o que te chamou mais atenção? Olha, eu fui para a Marcha para Jesus mais uma vez, já tinha ido outros anos, e acho uma experiência fascinante. Recomendo, inclusive. Eu acho que estar presente na marcha dá uma ideia de Brasil, da própria comunidade evangélica, que confronta diretamente com alguns dos estereótipos que a gente tem sobre esse grupo. Talvez a coisa que mais me chamou a atenção e que já aparece nos dados de pesquisas que a gente lê, nos estudiosos do tema, é que o evangélico brasileiro é uma mulher negra. Eu acho que isso é muito presente quando a gente está ali. Eu não acompanhei a manifestação de ponta a ponta. Eu perdi a abertura, os discursos iniciais, isso eu acompanhei pela imprensa. Mas do momento em que eu estive lá até o final, o que deu para perceber é esse público. Bom, primeiro, um público muito diverso, mas segundo, um público diferente desse estereótipo normalmente associado às lideranças evangélicas, né? Que normalmente são homens mais velhos, brancos, pelo menos essas lideranças mais conhecidas, né? Que formam esse estereótipo. Os evangélicos são variados e têm muitas lideranças. E o segundo ponto que me chamou muito a atenção foi a presença maciça de bandeiras de Israel. Então, para quem está acostumado a frequentar espaços ou manifestações de setores progressistas da sociedade brasileira, tá num lugar, numa manifestação pública, na rua, com tanta bandeira de Israel e com pessoas orgulhosas levantando a bandeira de Israel, enroladas na bandeira de Israel, isso chamou muito a atenção. Essa, essa, essa questão das bandeiras de Israel na manifestação, na marcha para Jesus e toda essa relação dos movimentos progressistas com a bandeira de Israel e tal, é tudo muito louco, porque a gente vem desde 2023 aqui no IB, né, falando das manifestações pela democracia em Israel e depois a manifestação pelo fim da guerra, de setores muito críticos ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com uma boa parte da esquerda israelense ali, e a gente nota uma presença massiva das bandeiras de Israel, né? Mesmo pela própria esquerda, que até tem uma crítica, enfim, que vai além das questões políticas internas, né, das próprias questões de configuração do Estado e em círculos progressistas fora de Israel, você desfilar com a bandeira de Israel lá, você vai ser praticamente agredido, né, xingado e vai ser obrigado a sair de uma manifestação. Agora, Daniel, eu queria te perguntar uma coisa, se você acha que a recente escalada, né, do conflito entre Israel e o Irã acabou influenciando a marcha, como, por exemplo, a quantidade de bandeiras, ou não é algo tão novo assim, né? Em outras edições da Marcha para Jesus já se notava uma quantidade, né, muito grande ali de bandeiras de Israel. Olha, de fato, o conflito entre Israel e Irã era um pano de fundo, mas eu não acho que tenha influenciado significativamente, não. A minha dúvida, quando fui para lá, era se de fato as bandeiras de Israel permaneceriam em grande quantidade depois da destruição de Gaza.
Porque o que aconteceu nos últimos meses, nos últimos ano e meio, poderia ter tido alguma implicação. Será que haveria maior constrangimento, ou pelo menos resistência? Será que esse símbolo, a bandeira de Israel, teria adquirido outros significados conflitantes com as crenças, os valores das pessoas que participam da manifestação? Essa era uma dúvida que eu tinha. E eu saí de lá achando que não, que as bandeiras, elas não só seguem presentes, como elas apareceram em maior número, um pouco maior número. Pelo menos essa foi a minha impressão. A pergunta é por que as bandeiras estavam lá? O que é que leva a bandeira de Israel à marcha para Jesus? E eu acho que tem algumas explicações que a gente está mais acostumado a ouvir, né? Elas são de várias ordens, mas algumas a gente conhece. Então, por exemplo, existem razões de ordem religiosa teológica que a gente conhece. Existe a crença religiosa, teológica, de que a promessa de Deus ao povo de Israel, ela se mantém vigente, o que explica um pouco essa associação com símbolos judaicos e israelenses. Existe uma questão teológica entre os cristãos, enquanto uns acreditam na teoria da substituição, que a igreja substitui Israel na promessa divina, a igreja ela assume o lugar de Israel, que havia sido destinado a Israel, essa teoria da substituição. Outros vão dizer que não. Aqueles que acreditam no dispensacionalismo apontam a organização humana em eras, e aquilo que é uma interpretação mais literal do próprio texto bíblico, e aquilo que foi dito permanece como tal. Então, a ideia de que judeus são o povo escolhido, de que a terra de Israel foi prometida ao povo de Israel, ela permanece atual. Inclusive, o final dos tempos, a redenção, a volta de Cristo, vai acontecer depois de uma batalha que envolve aquele mesmo território, né? Isso ganha contornos de bem contra o mal, enfim. Então, existe uma razão de ordem religiosa, teológica, que orienta a parte das pessoas que estão com essa bandeira. Mas isso não é a única razão. Existem também razões político-ideológicas. Isso a gente vem falando no IB já há um certo tempo, mas uma afinidade eletiva, digamos assim, alguns valores que Israel representaria, ao qual setores da comunidade evangélica aderem. A gente poderia falar do neoliberalismo, a gente poderia falar da presença de um exército forte, das armas, a gente poderia falar de uma série de símbolos associados ao Estado de Israel que coadunam com visões político-ideológicas também desses setores da sociedade brasileira. Isso também explica, em parte, a presença da bandeira nessas manifestações. Agora, eu saí de lá achando que tem uma terceira razão sobre a qual a gente fala pouco. Ela está associada a essas outras duas, mas ela é um pouco diferente. Que ela é uma razão de ordem sociocultural, simbólica, emocional. É como se a bandeira de Israel representasse um ideal semelhante ao terno, por exemplo, que o evangélico veste quando vai ao culto no domingo. Ele tem um valor, a bandeira tem um valor simbólico que diz respeito a um ideal que a gente poderia, se a gente olhar para a sociedade brasileira de um ponto de vista dos autores decoloniais, digamos assim, Boaventura da Souza Santos, vai dizer que existe um abismo em algumas sociedades, incluindo a sociedade brasileira, que divide a sociedade em dois. De um lado, a gente tem uma sociedade que é regida, digamos assim, pela lei, pelo poder do Estado, pessoas que recebem a proteção da lei e do Estado. E do outro lado, uma vasta periferia que está nas mãos de atores, digamos assim, não governamentais, informais, milícias,
o tráfico de drogas, semi-cidadãos ou cidadãos de segunda classe, sem direitos efetivos, digamos assim. Esse é o abismo que existiria na sociedade. É claro que isso é uma leitura absolutamente reducionista da questão. O David Lehman, por exemplo, vai dizer que os evangélicos eles operam justamente fazendo as conexões entre essas duas sociedades, que são parte de uma mesma. E o que eu sei da manifestação é achando que o poder simbólico efetivo da bandeira de Israel é conectar pessoas que estão numa determinada parte desse abismo com essa outra parte do abismo. Também aqui a gente está falando de maneira grosseira, mas é como se a bandeira de Israel tivesse o poder de conexão com uma certa, aqui eu vou dizer, sem fazer juízo de valor, como normalmente às vezes se faz, mas digamos assim, entre dois polos, entre civilização e barbárie, e como se a bandeira de Israel civilizasse, possuísse um caráter civilizatório, quase corretivo. Ou seja, da mesma forma que muitos estudiosos apontam essa maneira como a própria igreja evangélica ela cria laços, faz com que uma pessoa que bebia deixa de beber, que batia na mulher deixa de bater, e com isso mesmo até ascende socialmente. É como se a bandeira de Israel pudesse criar um efeito dessa natureza, ainda que não tivesse o poder de alterar significativamente e concretamente as condições sociais das pessoas, mas simbolicamente sim. E aí, para uma provocação que eu não vou me estender agora, mas a gente pode falar depois, mais ou menos parecido com o poder simbólico que a bandeira palestina também tem. E que pessoas que estão de um outro lado desse abismo, às vezes muito privilegiadas, às vezes nos bairros nobres da cidade, conseguem acessar aquele outro lado, digamos assim, do abismo, o lado dos bárbaros, dos desprivilegiados, daqueles que estão submetidos, muitas vezes, a condições desumanas, sem precisar abrir mão dos seus próprios privilégios, mantendo essa estrutura. Por isso que, às vezes essa adesão ela é não só moralizante, mas também despolitizada, porque ela mantém as estruturas, mas, ao mesmo tempo, ela permite esses acessos simbólicos, né? Então, acho que a bandeira de Israel, a bandeira da Palestina, tem cumprido um pouco desse papel, e foi com essa impressão que eu saí da marcha. Isso é bem interessante e acho que é legal a gente explorar os aspectos políticos disso, né? Porque as duas principais autoridades de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, apareceram eles também enrolados em bandeiras de Israel. Como você entende essa sinalização e de que forma você vê que Israel e os judeus estão sendo usados politicamente, talvez para satisfazer o público evangélico? Porque a eleição ela é um momento constante, né? Então, ano que vem a gente já tem eleição de novo. A gente não sabe exatamente se o Tarcísio vai se candidatar à reeleição em São Paulo ou se ele vai sair candidato a presidente do Brasil. O Ricardo Nunes vai, acho que, tentar algum outro cargo também. Ele não pode se reeleger prefeito de São Paulo, se não me falha a memória agora. E como você vê essa sinalização? Porque os judeus, eles são muito colocados como, né, um público influente, mas em São Paulo no Brasil inteiro, são 120 mil judeus. Em São Paulo, o estado de São Paulo, cerca de 60 mil é estimativo. Então, é irrelevante, mas tem um uso político, né, dessa associação entre a bandeira de Israel e a comunidade judaica, o apoio a Israel. Então, como que você sentiu, como você entendeu essa sinalização feita pelas autoridades? E já me prolongando mais do que eu deveria, veio uma resposta depois, né? A gente viu o Márcio França e o Guilherme Boulos criticando que essas autoridades tenham se enrolado na bandeira de Israel e falando que isso, de certa forma, isso foi o Márcio França que disse, era uma humilhação
para os descendentes de árabes que moram no Brasil, e só em São Paulo, me parece que na cidade de São Paulo são cerca de 2 milhões de descendentes de libaneses. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa briga política que foi importada pelos políticos brasileiros a partir desse acontecimento. É justamente isso que faz com que a gente perceba que esses símbolos, eles têm significados outros do que aqueles que, por exemplo, os judeus estão acostumados. Eu não acho que isso tenha propriamente a ver com os judeus, ainda que tenha judeus na manifestação, e a gente pode falar sobre isso depois. O que acontece é que esses políticos, tanto aqueles que estavam enrolados na bandeira de Israel, né, o prefeito e o governador, como esses do governo federal ou de oposição que você citou, estão profundamente conscientes desse caráter simbólico e que desperta emoções dessas duas bandeiras. Daí que eles estão, claro, sinalizando para um determinado público, para um nicho específico, mas, ao mesmo tempo, sinalizando os valores que eles estão defendendo. Enquanto aqueles que estão enrolados na bandeira de Israel estão sinalizando para um determinado lado desse abismo, os outros estão sinalizando para o outro lado do abismo. É como se uns estivessem apontando caráter, digamos assim, civilizatório, no sentido mais crítico possível do que essa palavra carrega, e não num juízo positivo de valor, e os outros apontando para uma certa barbárie, e aí sem nenhum sentido pejorativo que normalmente essa palavra carrega, e sim aqueles que estão às margens e são produzidos enquanto bárbaros, digamos assim. E é um pouco nesses dois polos que a luta se trava, e que a bandeira de Israel está no meio, e, de certa forma, os judeus também, ainda que não entendam plenamente esse jogo. Agora, nem o Márcio França ou o próprio Boulos, porque ao apontar, por exemplo, para os árabes como essa, digamos assim, frente diretamente antagônica a Israel, porque foi esse o apontamento que ele fez, lembrem-se disso, vejam que eles estão usando Israel, ele desconsidera que grande parte da população árabe brasileira se alinha muitas vezes a Israel, em oposição, muitas vezes também a ações dos Estados Árabes. Grande parte dos árabes que moram no Brasil hoje são refugiados também de guerras do Oriente Médio, são também expulsos do Oriente Médio, então a realidade é muito mais complexa. Ela tem diversas camadas e é interessante a gente se aproximar para poder destrinchá-las. E aí, Daniel, um ponto é que instituições representativas da comunidade judaica também marcaram presença na Marcha para Jesus, né? E eu queria te perguntar por que você acha que isso acontece? Dá para dizer também que existe uma confusão entre Estado de Israel e identidade judaica, que acaba levando essas instituições a se alinharem a qualquer grupo, desde que esses se manifestem em apoio a Israel? Será que, por exemplo, se o campo progressista mantivesse até hoje a posição do Partido Comunista da União Soviética nos anos 40 e nos anos 50, que era uma política de apoio a Israel, de apoio aos kibbutzim, será que esses setores se alisariam ao campo progressista? Olha, eu tenho conversado com a Anitta sobre uma questão que eu acho importante da gente falar de maneira clara e assumir. A comunidade judaica, tal qual a gente conhecia, acabou. Não existe mais, ruiu. É claro que a ideia de comunidade, ela já é em si problemática, né? Um pouco perigosa às vezes, porque
ela enfatiza, quando a gente fala em comunidade, ela enfatiza uma certa comunhão quando a gente sabe que o que prepondera é a diversidade. Os judeus são plurais. Vocês estão cansados de dizer isso aqui. Agora, não é por causa disso, porque tem muita pluralidade na comunidade judaica, ou porque os judeus são tão plurais que a comunidade não existe e que ela acabou. Não, é quase o contrário disso, e esse é o paradoxo. A gente está vivendo um momento em que a comunidade judaica ela se homogeneizou e está se homogeneizando cada vez mais. Porque aquilo que era a base comum sobre a qual os judeus exerciam a sua pluralidade, não é mais. Então, se aquilo que era comum na comunidade judaica, uma certa ascendência étnica, um certo vínculo religioso ou cultural com o judaísmo, hoje isso não é mais. Hoje é muito mais a adesão a certos valores político-ideológicos nacionalistas que conforma as fronteiras da comunidade do que o próprio reconhecimento, a própria identidade judaica, do que a própria identidade judaica. Não é mais a identidade judaica. Ou seja, a gente poderia dizer que não existe mais uma comunidade judaica. O que existe é uma comunidade judaica cristã. E o que a gente viu na manifestação de quinta-feira, na Marcha para Jesus, eu acho que foi mais um episódio que diz respeito e que nos mostra, que evidencia essa questão. A gente tinha duas das maiores lideranças da comunidade judaica brasileira e paulista vestindo camisetas escrito Jesus. É uma coisa que é difícil da gente imaginar possível alguns anos atrás, e absolutamente confortáveis, apostando mesmo nessa aliança com setores não judaicos. Lideranças essas que disseram explicitamente que não mantinham relacionamento com setores progressistas da sociedade brasileira, e a gente poderia acrescentar, muitas vezes, da própria comunidade judaica brasileira. Então, tem alguns autores escrevendo sobre isso, falando de como esse processo, ele, por um lado, exclui judeus dessa, entre aspas, comunidade, e incorpora não judeus dentro dessa, entre aspas, comunidade. Então é essa nova comunidade que tem menos de judaica e mais de cristã que eu acho que a gente viu. Às vezes a gente até fala, né, por conta da... existe uma confluência de interesses que torna possível certas alianças. A questão é que o preço desses interesses é a exclusão de muita gente da comunidade judaica que não se identifica com certos valores que não são judaicos, são valores de outra ordem, são valores que respondem a interesses muitas vezes locais, relacionados ao Brasil, e eles podem ser de ordem socioeconômica, de ordem racial, de ordem social, as mais diversas, mas nem sempre ligadas à questão judaica. Essa parte da camiseta de Jesus me pega demais. E isso me leva a uma pergunta que não estava no roteiro, você vai ter que me perdoar, mas que a oposição, vamos dizer assim, vai para as redes sociais falar mal dos evangélicos, dizendo assim, como eles são burros, eles não sabem nem que os judeus negavam Jesus, ou até, muito pior, eles estão com bandeira de Israel, sendo que os judeus mataram Jesus. Então, vai na tentativa de dizer que a associação na cabeça deles, né, não faz sentido, descamba automaticamente para um antissemitismo, né? Essa foi a reação que estou mais inserida dentro de um campo progressista, que os meus algoritmos me levam mais a esse conteúdo, isso foi o que eu mais vi.
Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa parte, sobre as reações do campo progressista que acabam sendo absolutamente antissemitas e reproduzindo o libelo de sangue, o deicídio, mas ao mesmo tempo também como a gente vê lideranças da comunidade judaica, uma parte importante da comunidade judaica, dispostas a pagar esse preço também. Eu não estou dizendo que elas são culpadas, eu estou dizendo que elas são dispostas a pagar esse preço. É muito interessante isso, porque eu acho que acontece nos dois campos. Ou seja, por um lado, setores progressistas, às vezes evangélicos, mas normalmente não evangélicos, chamam a atenção para essa suposta contradição. Como vocês podem estar do lado daqueles que são os assassinos do seu Deus, né? Não deixa de ser também uma frase carregada de estereótipos antissemitas, mas vamos prestar atenção nessa suposta contradição para a qual eles estão chamando atenção. Existe um paralelo do outro lado, e que muitas vezes se incorre em setores progressistas da comunidade judaica, quer dizer, como podem os progressistas estarem com bandeiras da Palestina, ou, se a gente quiser, bandeiras do Hamas, quando a gente sabe que na Palestina, ou o próprio Hamas, não tem nada de progressista. A gente poderia olhar para outra marcha que teve no final de semana, a Parada LGBT de São Paulo, onde havia uma presença bem significativa de bandeiras palestinas, e também chamar atenção para essa contradição. Como pode ser que eles não percebam que os valores ali estão colidindo? E eu acho que, embora argumentos como esses possam até fazer sentido, o que eles muitas vezes deixam passar são esses outros significados que os símbolos têm, e principalmente a cosmologia, aquilo que está na cabeça das pessoas, o que denuncia, no fim das contas, um distanciamento em relação a ela. Ou seja, esses setores progressistas estão tão distantes dos evangélicos e que supostamente são pessoas que poderiam ou deveriam ser sensibilizadas pelo discurso progressista, assim, porque muitas vezes os progressistas falam em nome das causas que supostamente beneficiariam essas pessoas mais pobres, periféricas, pretas, ou o que seja. E a coisa acontece, acho que nas duas direções. Então, acho que também é revelador. Mas para terminar com um ponto que eu acho que dialoga com o que você está dizendo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes, quando a gente ironiza ou quando a gente tripudia certas declarações, por mais absurdas que elas sejam, porque às vezes elas nos revelam certas verdades. Vocês certamente vão se lembrar de quando aquelas 3 mulheres foram entrevistadas numa manifestação bolsonarista, elas estavam com a bandeira de Israel, alguém perguntou por quê, ela falou, porque Israel é um país cristão, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E todo mundo tripudiou, dizendo que é absurdo, não sabem, desconhecem que Israel é um Estado judeu. Mas se a gente, antes de tripudiar, se perguntasse por que elas estão dizendo isso, o que elas estão dizendo e o que elas nos informam ao dizer isso, eu acho que a verdade que está por trás é que, em algum sentido, Israel se tornou, de fato, um país cristão. Ao menos simbolicamente, mas possivelmente mais do que isso. E eu acho que essa mistura, a bandeira de Israel, ela não é mais um símbolo judaico. Se algum dia ela foi um símbolo judaico, talvez até alguns anos atrás tenha sido, hoje ela não é. Eu acho que quando as pessoas veem a bandeira de Israel, não associam mais aos judeus. Poucos anos atrás associavam. Eu me lembro até de pessoas preocupadas com essa associação, desse estereótipo e tal. Eu acho que hoje a bandeira de Israel ela está associada aos cristãos, muito mais aos cristãos. Quer dizer, não estou dizendo que é só que na marcha para Jesus ela se refere aos cristãos. Ela, de fato, está associada assim no imaginário geral da sociedade. É quase como se a bandeira do Brasil
que está associada aos setores conservadores, ela também tivesse deixado de ser uma bandeira que representasse toda a diversidade brasileira para representar o setor dela, eu acho que aconteceu um deslocamento parecido com a bandeira de Israel. Daí que, um tempo só depois, você acha que fala, puxa vida, aquelas 3 mulheres elas já tinham percebido isso. Talvez a gente não tenha dado bola. É complicado, né? Assim, você falou da bandeira do Brasil, me lembra também a camisa da seleção brasileira, né? Que é outra coisa que se associou à extrema-direita, e aí sempre em ano de Copa do Mundo, né? As pessoas vão lá e aí fazem a camiseta vermelha com a foice e o martelo. Teve agora mais recentemente toda essa polêmica envolvendo o ex-presidente da CBF, envolvendo o Edinaldo Rodrigues. Como essa associação pode influenciar também a percepção do público brasileiro sobre a comunidade judaica? Qual a problemática dessa associação automática entre evangélicos, conservadores e Israel, mesmo a gente sabendo que não tem uma relação direta, mesmo, por exemplo, a gente aqui no IB sempre falando, dando voz a toda a pluralidade, não só da comunidade judaica, mas também da sociedade israelense, que muitas vezes a impressão que eu tenho quando você, sei lá, às vezes já aconteceu aqui o porteiro do meu prédio com uma pessoa ultra evangélica, descobrir que eu sou judeu e que eu amo Israel e conversar, não sei o quê. E aí você vai falando, né, sobre a questão do aborto em Israel, sobre a política de drogas, sobre a questão LGBTQIAPN+ em Israel, quebra essa pessoa, né? Mas Ô, João, você a- tá fazendo esforço pro seu porteiro te odiar, é isso? eu acho que ele não vai ouvir o podcast, não. Ah, mas você não contou pra ele pessoalmente. Não contei, não contei. Então tá bom, então tá bom. Mas, a grosso modo, né, quais os impactos, né, e a problemática dessa associação direta e também os riscos que isso pode trazer, né? Isso está acontecendo. E existe o risco, e isso, de fato, está mais do que acontecendo, está se consolidando. O judeu, ele virou a pessoa conservadora, endinheirada, branca, enfim, gabaritou ali os itens dos privilegiados, digamos assim. E quando não adere completamente a esse estereótipo, deixa de ser judeu ou ser percebida como judeu, pelo menos. E isso está acontecendo. Muita gente efetivamente tem deixado a judeidade, a própria judeidade, tem deixado as instituições da comunidade judaica e depois a própria judeidade. Eu acho que é um pouco isso também que está esvaziando a própria ideia de comunidade judaica. Durante muito tempo, João, eu acreditei na importância da gente contrapor esse argumento, como se ele fosse puramente um falso imaginário que pudesse ser desconstruído a partir do confronto com os fatos. Então, não, tá falando que Israel é isso, mas veja bem, tem aquilo. Tá falando que o judeu é isso? Não, mas olha aqui o judeu. Até tem um certo sentido pedagógico, pode ser efetivo numa conversa ou outra, mas o que eu tenho procurado fazer agora é reconhecer a derrota. Eu acho que nesse debate a gente perdeu e eles ganharam. Eu acho que, em algum sentido, a comunidade judaica, as instituições representativas comunitárias, elas, de fato, se transformaram na expressão que elas vocalizam. Mas, ô Dani, você acha que elas fizeram uma barganha? Elas falaram, olha, em troca da sua amizade, né, do apoio a Israel, porque eu acho que é isso que essas instituições mais querem, né? Dizer que nós temos amigos, que nós temos apoio, ver as pessoas enroladas em bandeiras de Israel, etc, massivamente. Tudo bem, vocês estereotiparem toda a comunidade judaica, eu vou pegar os judeus que não concordam tanto assim comigo, eu vou jogar eles em qualquer lugar no cantinho para fingir que eu não sei que eles existem, porque eu tenho amigos melhores do que esses judeus que não concordam comigo. Eu tô falando com um pouco de ressentimento? Talvez eu esteja, mas esse é o meu sentimento. Olha, todos os sentimentos, eles são legítimos, eles são presentes. Mas o que eu acho é que desde o 7 de outubro,
algumas contradições que já estavam postas na mesa se acirraram. Aquilo que ainda era possível conceber lado a lado foi se tornando cada vez mais inviável. Aquele meio do caminho que poderia juntar judeus progressistas em torno de um certo sionismo se enfraqueceu. A impressão que eu tenho é que a maior parte dos judeus frustrados, desses judeus especificamente progressistas, mais ou menos associados a um certo sionismo, boa parte deles, frustrados com a esquerda, aderiu às instituições, aos grupos, coletivos, pessoas, digamos assim, mais conservadoras, a essas perspectivas um pouco mais conservadoras. Outra parte desses judeus que ficavam ainda num certo, orbitando em torno de algumas instituições, em torno de alguma comunidade judaica, de novo entre aspas, romperam de vez com a comunidade e aderiram a grupos progressistas de esquerda, antisionistas, às vezes antissemitas, perdoando o próprio antissemitismo em nome de valores supostamente mais elevados. E eu acho que esse lugar que ele se tornou, ele está se tornando menos possível, quase impossível, se a gente quiser dizer assim. E daí que eu acho que se a gente ainda insistir nessa coisa de vamos desconstruir, olha o caso de Israel, olha o que virou o governo de Israel, olha o que virou a política israelense, com todos os riscos reais, concretos, efetivos, eu quero deixar isso muito claro, que o Estado de Israel correu e corre a resposta, ou as respostas, ou algumas das respostas que Israel vem dando, são muito problemáticas, para dizer o mínimo, e dizem respeito a outras agendas, não as mesmas agendas que essas pessoas, em algum momento, defenderam. É um governo composto por políticos de extrema direita, que aderem a um messianismo não só religioso, mas ideológico. Enquanto a gente continuar achando que isso é só um ponto fora da curva, a gente não consegue encarar o problema de frente. Daí que eu tenho achado mais importante, seja em relação ao Estado de Israel, seja em relação à comunidade judaica brasileira aqui, reconhecer a derrota. Reconhecer a derrota. Nós perdemos, eles venceram, não tem nada que a gente possa dizer para desconstruir um certo imaginário, porque isso é muito concreto, isso é muito real, e isso passou quase como um rolo compressor sobre essas alternativas, e é a partir do reconhecimento dessa derrota que a gente precisa inventar algo novo. Porque se a gente achar que a gente pode ganhar nessa luta, como se no fundo a gente tivesse ainda numa disputa, a gente não consegue transformar. É isso que eu acho, assim, sendo bem concreto, é essa disputa que eu acho que não existe mais. A gente perdeu essa disputa, não tem como a gente virar esse jogo, se a gente continuar travando essa guerra. A gente está perdendo de 7-1 e a gente já está no final do segundo tempo. É isso, a gente precisa recomeçar o jogo de um outro lugar, a partir de novos pressupostos, com novas alianças. Aqueles que a gente achava que eram inimigos, talvez não sejam tão inimigos assim. E aqueles que a gente achava que eram aliados, talvez sejam os nossos verdadeiros inimigos. É esse novo realinhamento que talvez a gente precise fazer agora. Dani, e falando ainda desse feriado, né, a gente teve a marcha LGBTQIAP+, de São Paulo, e a gente viu manifestações também em relação ao conflito em curso em Israel. Tinha gente com bandeira da Palestina, a distribuição de leques com a frase Lula rompa com Israel. É quase um outro lado da moeda, dá para a gente dizer assim. Como que você avalia como os setores mais progressistas aqui do Brasil também se apropriaram dessa pauta? A gente sempre repete isso, mas faz parte quase de uma cartilha, né? Você não pode ser de esquerda hoje e não estar dentro do movimento de libertação da Palestina, Palestina livre do rio ao mar, é o que eles dizem. Então, como que você vê também essa associação quase que automática
que aparece na mais tradicional marcha pelos direitos de dissidências sexuais que a gente tem aqui no Brasil? Olha, eu queria começar respondendo isso da mesma forma que eu penso que a gente deve entender a Marcha para Jesus, que primeiro, dizer que há motivos legítimos para que isso seja assim. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer que a violência a qual os palestinos estão submetidos não só nesse último ano e meio, mas há muitas décadas, ela precisa ter algum lugar nas manifestações progressistas e de esquerda. A questão palestina não foi resolvida e ela precisa ser resolvida de uma maneira ou de outra, com as várias possibilidades que estão na mesa, mas os mesmos direitos que são garantidos aos israelenses precisam ser garantidos ao povo palestino e não há relativização possível. Então, uma primeira coisa que acho que precisa ficar clara é que a bandeira palestina em manifestações progressistas, ela tem um sentido, uma razão de ser. Dito isso, é claro que, tal qual na Marcha para Jesus acontece com a bandeira de Israel, existe uma fetichização da bandeira palestina, porque ela te permite justamente fazer esse trânsito, sem que você precise necessariamente abrir mão da sua condição social, para se vincular a uma realidade de opressão, digamos assim, né, e de transformação dessa opressão. E eu acho que isso acontece. Você falou que é preciso ser pró-Palestina para fazer parte da esquerda. E eu acho positivo que isso seja assim. O risco não é a causa palestina ser parte da cartilha da esquerda. O problema é quando o antissemitismo ele se transforma numa espécie de luta antirracista. E eu acho que esse é o risco maior que a gente corre. A gente falava sobre como o judeu ele se transformou nesse símbolo do privilégio. Uma vez percebido assim, o judeu ele pode também se tornar alvo de uma postura progressista, né? E eu acho que aí é onde mora o risco. Não por acaso, uma manifestação recente pró-Palestina elegeu como percurso o bairro de Genópolis. O bairro de Genópolis ele carrega não só uma grande população de judeus, mas esse estigma, ou esse símbolo, né, daqueles que são os privilegiados brasileiros, daqueles que tripudiam dos desfavorecidos, e daí que eu acho que a gente pode estar diante de um risco que ameaça a todos nós. A solução, então, a marcha para Jesus, o lugar onde a gente se sentiria confortável? Evidentemente que não. Evidentemente que também existe aí um outro fetichismo, um outro estereótipo igualmente excludente. O fato é que são dois ambientes que acabam enxergando o judeu a partir de uma visão estereotipada, o mesmo estereótipo, diga-se de passagem, tanto aqui como lá, e vai depender justamente desses setores progressistas judaicos, se é que eles ainda existem, inventar uma possibilidade de existência e de diálogo com a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira, em grande medida, isso, tá na Marcha para Jesus ou na parada LGBT, e há diálogo possível nesses dois campos. Acho que vai demandar de nós bastante trabalho. Daniel, Você acha que há diálogo possível mesmo? Fiquei curiosa, assim, nesses dois lugares. Há diálogo
De você ir na Marcha para Jesus e falar, eu acho que o Bibi está completamente errado, e você ir na parada LGBT e falar, Israel tem sim o direito de existir e o sionismo não é um problema? Olha, Anitta, as marchas em si não são um momento mais propício para diálogo, porque a marcha é quando as pessoas saem às ruas para gritar, para se fazer presente, para se colocar com aquilo que acredita e não para rever posições, relativizar as suas bandeiras, muito pelo contrário. Então, talvez não seja o ambiente mais convidativo para isso. Eu acho que esses são ambientes que nos ajudam a compreender um pouco desses universos. Mas acho que há um diálogo que precisa ser feito, porque o preço de não se fazer esse diálogo é abrir mão da própria existência. Você acha? Eu estou absolutamente frustrado com tudo e com todos. Tenho estado muito pessimista nos últimos tempos, como jamais estive. Sou normalmente pessimista, mas como jamais estive nos últimos tempos. Agora, não há alternativa senão essa, senão a tentativa de diálogo, de construção, de luta, de denúncia e de se fazer presente, de se fazer vivo, de se fazer existir. Eu acho que parte do problema que a gente enfrenta é a gente não se fazer existir. E eu acho que muitas vezes a gente não se faz existir porque existe um certo constrangimento em ser quem somos. Por exemplo, judeus no campo progressista. Por exemplo, judeus na Marcha para Jesus. Não acho que precisaria vestir a camisa de Jesus para estar na Marcha para Jesus. Poderia estar na Marcha para Jesus enquanto judeus. Então, é um pouco esse lugar de se fazer existir enquanto a identidade que se tem o que nos cabe. Não Mas acho aí que é eu um... acho, Daniel, jogando, e esticando, que da mesma forma que você falou, e eu concordo que a comunidade judaica que a gente conhecia não existe mais, talvez a gente possa até colocar um marco, o 7 de outubro, como um marco, não sei, mas eu acho que o campo progressista que a gente conhecia, né, que permitia esse diálogo, que permitia o Henri Sobel com o Dom Evaristo Arnes, se eu não me engano, ir lá e falar do Herzog e tal, eu acho que não existe mais. Eu acho que tem um marco na esquerda, que eu acho que a queda da União Soviética e a dificuldade da esquerda em entender que a experiência socialista, stalinista, burocrática, apesar de terem trazido conquistas importantes para a classe trabalhadora e para a libertação, por exemplo, do colonialismo aqui em África, por exemplo, em diversos países de África, mas eu acho que ela falhou, né? E as tradições que seguiram aí por diante continuam a reproduzir esses métodos. Então, concordo que o diálogo tem que acontecer e é necessária a única saída. Mas a esquerda e o campo progressista, né, que tem uma base ideológica muito forte das escolas marxistas do século XX, em particular, na minha opinião, não existe mais. E aí eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque se a gente hoje, né, e aí eu, como uma pessoa negra, né, sabe, que sofre de uma das maiores chagas aqui do nosso país, que toda essa representação e o fato de eu ser judeu, antes de ser sionista, já automaticamente me coloca num lugar de colonizador e de opressor, como que a gente consegue dialogar com esses setores, sabe? Eu acho que a esquerda e o campo progressista do jeito que a gente conhece, eu acho que ele também mudou e não existe mais, né? Até que aí eu vou citar o nosso amigo e parceiro Judes, que ele fala muito bem disso, que é a aliança vermelha e marrom, né? Como esse ultraconservadorismo, né, pautas de trad family também estão entrando na esquerda, né? E no campo progressista também. Eu estou plenamente de acordo com você, João. Eu acho que
você está coberta de razão em relação a toda essa sua última fala. Eu acho que antes do diálogo, e era essa tentativa de dizer, é necessário existir. E é isso que me parece que a gente ainda não conseguiu, ou pelo menos plenamente, ou pelo menos com a força. O que eu quero dizer é, existe uma diferença em relação a você, João, do modo como você se descreveu aqui, em relação a instituições ou representações comunitárias? Se a resposta é sim, onde é que está essa existência? Uma existência que pode se tornar, que deve se tornar visível para possibilitar o diálogo. A questão é que, muitas vezes, e eu acho que essa é a grande chave, se demanda do judeu abrir mão da própria identidade para estar presente num determinado círculo. Não só do judeu, né? De todas as identidades, dependendo do lugar para onde a gente olha. Mas a questão é como se fazer existir enquanto comunidade, se a gente ainda aposta numa ideia de comunidade judaica, independentemente dos discursos ou do outro, né? Mas a partir de uma experiência própria, autoral, subjetiva, que nos permita dialogar. Porque eu acho que realmente o diálogo ele nem pode acontecer primeiro. Ele depende de uma colocação inicial. Agora, eu também estou frustrado. E eu também acho que não existe. E eu também não sei se é possível. Eu não sei se é possível. A gente pode decretar a derrota da esquerda também para tentar reinventar uma coisa nova. Eu não acho que são só os judeus que estão frustrados com a esquerda. Eu acho que muita gente também tem essas frustrações a partir dessa nova configuração aí tão bem descrita. Para encerrar, a pergunta que fica se ano que vem, quando você for na Marcha para Jesus, você também vai com uma camiseta de Jesus, não? Brincadeira. Nem com a camiseta de Jesus, nem com a bandeira de Israel. Acho que fazer essas incursões da forma como a gente para poder até observar melhor o que está. Claro. Dani, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que esse é um assunto, assim, a gente passou por vários temas, né? Mas acho que talvez essa necessidade de assumir a derrota seja um papo que a gente precisa ter mais, né? Eu sou uma pessoa que nunca aceita assumir a derrota, nem quando é meu time de futebol, nem quando é na vida, basicamente. Eu acho que talvez seja realmente esse momento, né? Aceitar e refundar, até porque eu percebo, isso já é uma coisa bem pessoal, mas que a gente fala muito também nas nossas conversas no dia a dia, que talvez essa refundação para o IB seja um grande momento. Porque se as pessoas desistem das entidades representativas, elas podem buscar outros lugares. E quem sabe o IB não seja o lugar para essas pessoas como eu sei que é para mim. Fica essa reflexão também. Eu sei que quem está ouvindo o podcast chegou até aqui, provavelmente já chegou a essa conclusão, mas quem sabe. Mas queria te agradecer. Conversamos hoje com o Daniel Dweck, assessor do IB, cientista social. Obrigada pelo seu tempo, Dani. É sempre ótimo poder falar com você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. A gente está no Instagram e também no TikTok. Um abraço e até quarta-feira que vem.